A paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para meditar nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, aqui no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Eu sou o Fábio, compartilhando com você esse estudo das Escrituras no livro do Apocalipse, um livro tão importante para nós sabermos as coisas que são e as coisas que devem acontecer, porque Deus tem um plano futuro. Deus quer nos revelar o tempo de hoje, ou seja, as coisas que são o tempo presente, e as coisas que devem acontecer, aquilo que vai acontecer depois. E nós estamos aqui na carta à igreja em Esmirna, e diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Cristo aqui na igreja Esmirna se apresenta como o primeiro e o último, aquele que morreu e ressuscitou. A maneira como ele se apresenta é exatamente a necessidade daquela igreja, a necessidade daquela igreja ser fiel até a morte. É uma igreja que, apesar de pobre materialmente, ela é rica espiritualmente para com Deus. Uma igreja fiel, uma igreja que tem reprovado as obras do inimigo, que tem sido ameaçada pelo inferno e pelas obras das trevas, uma igreja que será perseguida e uma igreja em que muitos dos seus discípulos serão mortos. Amados, qual é o ensinamento para nós nessa carta? Essa carta mostra uma igreja fiel e que passará por tribulação. Conheço a tua tribulação. Cristo fala conheço 7 vezes. São 7 cartas. Para cada igreja ele fala que conhece aquela igreja. E cada carta manifesta um aspecto de uma igreja. Essa igreja será a igreja que irá passar pelo período de uma tribulação, de uma ameaça, de uma perseguição. Mas o que Cristo pede é que essa igreja seja fiel até a morte. Até a morte. Como que está a tua igreja? Tua igreja está como Esmirna? Você está como Esmirna? Você talvez possa ser caçado? Você talvez possa ser alvo de perseguição? A palavra de Jesus fala para nós: ser fiel até a morte. Nós precisamos ser fiéis a Deus, aos princípios de Deus, às verdades que Deus declara, apesar da nossa integridade ser ameaçada. Porque a nossa fé é baseada na palavra de Cristo. Ali em Hebreus capítulo 2, versículo 14, está assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Cristo Jesus, aquele que foi morto e ressuscitou, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, para por sua morte destruísse aquele que tem poder sobre a morte, o diabo. Então o diabo tinha poder sobre a morte. O diabo tinha poder sobre as pessoas. Não tem agora poder sobre as pessoas e não tem poder sobre a morte. Nós somos livres em Cristo Jesus. E aqui vem: e livrasse
todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então nós que estávamos com medo da morte, hoje não temos medo da morte, porque em Cristo Jesus cremos que Ele é o primeiro e o último, ou seja, o primeiro que morreu e viveu. Nele começa e nele termina. E o nosso começo nele e o nosso fim nele é fim de vitória, ainda que nós passemos por tribulações e nós percamos a nossa vida. Que você, onde estiver, seja a igreja de Esmirna, com essas qualificações, com as qualificações de uma igreja que, apesar da sua pobreza, que apesar da perseguição, ela se coloca como fiel a Deus e e aquele que é fiel a Deus não vai sofrer de modo algum o dano da segunda morte. Todo aquele que está em Cristo deverá, em algum momento, ser fiel até a morte, porque cada um de nós tem o nosso dia marcado, tem o nosso plano escrito pelo dedo de Deus. E nesse plano, queridos, infelizmente, porque o pecado entrou, está incluído morrermos. Nós vamos morrer. Que a nossa morte seja um triunfo de fidelidade a Deus, em nome de Jesus.